que adoeceu? Uau, bastante. Mas se vocês já tiveram uma doença e soube por que adoeceu, também obrigado. Quantos de vocês querem uma nova visão da saúde e da doença? Diga eu. Eu. Muito bom. Esse é o meu pacto com vocês, meu contrato de passar isso. Nesse período que eu tenho, cadê a Silvana? Saiu. Bom, tem uma hora. Então, vamos aproveitar bem, são uma hora. E eu quero iniciar agradecendo, primeiramente, ao convite por parte da Silvana, da comissão organizadora, aqueles que estão envolvidos nesse trabalho de organização desse evento. Minha gratidão. É uma oportunidade que eu tenho de passar um pouco para vocês e também para mim uma experiência nova na minha vida e na vida de vocês. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nos trocamos, nos sentimos, nós não somos mais a mesma pessoa. Vocês concordam com isso? Sim. Vocês concordam com isso? Sim. Claro, porque daí um pouco de mim está em vocês e um pouco de vocês está em mim. E aí a gente segue de um modo diferente, né? Porque você é a somação de todas as pessoas que você encontrou, se relacionou, conheceu desde que nasceu. Mas não somente, muito mais. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre abordagem sistêmica da saúde e da doença. E a melhor maneira que eu tenho para falar disso para vocês é contar a minha história. Porque na minha história tem todo um trajeto até chegar a esse momento que vai poder falar justamente para vocês aquilo que eu gostaria de compartilhar. Eu tenho compromisso com vocês de estar aqui 50% presente. Tá bom assim, não? Não. Não? Não. Quanto vocês querem? 100%. Mas eu tenho uma condição: que vocês também estejam 100%. Vocês têm um grande inimigo, que é o pensamento, que fica voando, está pensando no que veio lá fora. Muitos de vocês vieram de longe, né? Quem veio de outra cidade aqui? Uau! Que lindo, que beleza! Maravilha! Portanto, vocês estão buscando novas experiências, novos conhecimentos. Muito bom. Então, a primeira condição é estar 100% presente. Bom? E a segunda condição, alguém sabe dizer qual que é? Isso mesmo, estar aberto para o novo. Parabéns, quem falou. Como que a gente fica aberto para o novo? Se tudo que a gente escuta, a gente consulta a nossa base de dados. Sabe o computador tem aquela luzinha aqui, quando a gente... Nossa base de dados está o tempo todo sendo consultada. E são as nossas experiências, os nossos pensamentos, a nossa posição, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero diante da vida, aquilo que eu acho. E aí a gente entra, só que isso tem um problema. A gente entra num estado de crítico, de analisar. E quando eu analiso, quando eu sou curioso, quando eu estou olhando para algo de fora, eu não estou dentro. E se eu não estou dentro, eu não vivo. Se eu não vivo, eu estou fora. E se eu estou fora, eu não estou no presente momento. Vocês concordaram com isso? Sim? Sim. Muito bom. Então, para a gente padronizar, eu gostaria de começar fazendo uma meditação. O que é uma meditação? Meditação é quando você vai fechar os olhos e aí essa coisa maravilhosa que nós temos, que é a nossa imaginação, principalmente uma ferramenta chamada visualização. Aliás, visualização é uma ferramenta de cura. Visualizar cura mais que remédio.
Quem acredita nisso? Uhul! Todo mundo, ótimo, então estamos juntos. Vamos fazer então essa meditação. Só que o seguinte: por onde entra o novo? Meninas, por onde entra nenê? Ok, todo mundo que eu já sabe onde é. Não é pela mente, não é aqui por cima, é por baixo. Então, se você estiver sentado de pernas cruzadas, ou assim, sabe o que vai acontecer? Não é. Nada. Você vai ver um monte de coisa, vai saber mais coisas que você já sabe que não serve para nada. Aliás, conhecimento que não muda atitude, Não serve pra nada. serve para nada. Não serve, prejudica a nossa vida. Então, primeira coisa, a postura. O seu corpo, ele é um reflexo do que você tem dentro. A forma como você se postura diante da vida, do mundo, das pessoas. Tudo bem? Então, contrário do que a mamãe que vocês falaram. Meninas, de pernas abertas, tá? Para que entre o novo? O novo é a criança, aquilo que gera, aquilo que entra pelos chakras básicos, tá? E a outra coisa que você pode fazer, se você quiser, fica à vontade, é colocar as mãos na coxa. Por quê? Virada para baixo. Virada para cima, você está perdendo energia para o universo, agora é o momento de você se conectar com você. Conexão com você, 100% presente, tá certo? Eu não existo para cuidar de vocês, eu não existo para resolver o problema de vocês, e a partir de agora eu vou viver a minha vida. Foi um trabalho intenso, foi só o começo, porque depois daí que minha vida realmente foi começando. Até ali eu não vivi. Então, essa sensação que algum de vocês pode estar vivendo agora, de que não está presente, que é difícil, que o tempo passa, você fala, nossa, e agora o que vai acontecer? É isso. Você ainda não está conectado totalmente com a vida. Ou talvez esteja 50%, ou 70%, ou 90%. 100% ninguém está, tá? O dia que você tiver 100%, tchau. Vai embora. E aí, eu comecei a tomar consciência de algumas coisas. Em 2008, eu tive uma pneumonia. Não tomei antibiótico, tratei com homeopatia, com tomada de consciência. Em 2009, tive outra pneumonia. Em 2010, tive outra pneumonia. E eu falei, raios, por que isso vai ficar doente? Né? E aí vem aquela questão de que as doenças têm uma função. Toda doença tem uma função. E todo sintoma tem uma mensagem. Toda doença tem uma função. E todo sintoma tem uma mensagem. Muito bom. Só que quando você está dentro da garrafa, você deu rótulo? Não. Quem está jogando xadrez vê as jogadas? Desculpa, você não sabe jogar xadrez. Quem sabe jogar dama? Está jogando dama, vê a jogada? Nem dama você joga? É só quem está de fora. Nossa, você vê tudo quem está de fora. A gente está dentro do processo e a gente não consegue ver. Então, quando você está envolvido na sua vida, nos seus problemas, nas dificuldades, você está em uma profissão que você não se realiza, está num casamento que não vai bem, está fazendo algo que não encontrou ainda, a gente não sabe, é tudo uma névoa, você não consegue ver para onde ir levar o barco, é um nevoeiro, e aí você vai ser levado pela corrente. E é como eu estava sendo, até chegar a me posicionar. Levou esses 2 anos e meio. Em 2013 eu me posicionei. A primeira coisa que surgiu quando você se abre, por isso que eu quis falar para vocês se abrirem para o novo, porque na hora que você se abre, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece, sim ou não? Não, né? Não falei ainda? Aquilo para o qual você se abriu vem para você. E vem de avião, rapidinho. Tá? Eu me abri, fui dar uma palestra na Associação Paulista de Homeopatia em abril de 2013. Encontrei uma amiga médica, doutora Gilce, que me falou, olha, tem uma paciente que vai para a Alemanha fazer um curso com o Henning. O quê? Pode ligar para ela, vai ser 10 liga para ela, vai estar tarde, liga. Ligou, já peguei o endereço, no outro dia eu estava inscrito,
e 15 dias depois estava aterrissando na Alemanha. Fui embora. É assim que acontece, queridos. É uma coisa de se lançar, de ir, decidir. Agora eu começo a entender todas as coisas, todas as doenças que aconteceram. E toda essa minha história, também estou contando para vocês, porque em cima disso, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, a maior doença que existe é não ter um propósito de vida. É estar em cima da corrente sendo levado para lá e para cá. É não conectar com as suas raízes. É você não ter uma missão clara. E essa conexão com a vida acontece quando você se conecta com a sua essência. E como nós já vimos, a conexão com a essência acontece quando você conecta com o seu caminho. Feche os olhos. Sem musiquinha. Quando você tem um caminho, você tem um chamado, você tem um propósito, tem uma herança, você tem um pai, uma mãe, uma história, você tem algo a você levar adiante, foi dado para você. Quem concorda com isso? Levanta a mão e diga: eu. Lindo! É isso, porque o sentido da vida é esse, né? Opa! Não está gritando nada, nem por baixo nem por cima aqui. A gente se fecha, é natural se fechar, porque a gente quer permanecer fiéis a tudo que me trouxe até aqui. Porque abrir mão de tudo que me trouxe até aqui é muito grave, muito difícil. Você vai ficar solto que nem estava na montanha. Se eu tenho um caminho, se eu tenho uma conexão, se eu tenho uma essência, e essa essência se chama amor próprio, quando eu me afasto dela, o que vai acontecer? No primeiro momento nada. Me afasto mais um pouquinho. Até aqui ainda vai, dá para voltar. Se eu me afasto muito, a minha alma vai me notificar que eu estou afastado. Como? Doenças. O que mais? Acidentes. Desarmonia. Dores. Acidente. Tristeza. Acidente. Quebrou o pé. Acidente. Torceu a mão. Cortou. Caiu. Bateu o carro. Separou. Falência da empresa. Perdeu dinheiro. Foi assaltado. Furou o pneu. Vocês entenderam? Eu preciso repetir. Todas essas coisas que eu falei e muitas outras são fruto do amor da sua alma por você mesmo. Que lindo! Está sorrindo, né? Que gostoso. Ela está sorrindo porque assim, nossa, eu quero ficar doente para poder voltar. É verdade. Porque, quantas vezes você já quebrou o braço, torceu a perna e nem soube por quê? Fica olhando, ou a gente tem uma dor, já quer ir logo no médico para tirar a dor, né? Em vez de pensar, qual é a função dessa doença? Né? Eu tenho alguns pacientes aqui que já trabalhei esse conceito, como a importância. E você vê que leva 2 anos, né? A partir da primeira consulta, tomada de consciência para o repulsionamento. Quanto mais longe você estiver da sua essência, mais grave vai ser a sua doença. E a melhor de todas para trazer você para lá, sabe qual que é? Câncer. Câncer assusta porque a pessoa vê na morte. Já começa, mas é isso mesmo. Então, toda doença tem uma função. Qual é a função da doença? Trazer para sua essência. Trazer você de volta para você mesmo. Olha que lindo, né? Fazer você se reconectar com a sua essência. Quando você reconecta com a sua essência, você reconecta com o pai, com a mãe, você ocupa o seu lugar na sua família, no mundo profissional, casamento, como pai, como mãe, enfim. Mas é necessário estarmos abertos para o novo.
Está aberto para ver o que acontece. Como você está dentro da garrafa e não lê o rótulo, você procura um profissional da área médica, da área da saúde, para falar o que está acontecendo, o que eu tenho que mudar, para onde, o que eu tenho que fazer. Né? Então, essa humildade de pedir ajuda é fundamental. É o reconhecimento que eu não estou bem. Alguma coisa em mim não está indo bem. Eu estou fora da minha essência, do meu projeto. E aí, existe todo o resgate. Então, vocês vão receber naquela folhinha que existem 3 abordagens da medicina. Uma eu falei que é o modelo tecnocrático. É um modelo, uma abordagem, tá? Um approach tecnocrático. O segundo é o humanista. Dentro dele, por exemplo, está a homeopatia, está a psicoterapia, ok? Onde você... O modelo também humanista em relação ao parto, o parto humanizado. O ser humano ele é um que tem mente e corpo. Existe uma mentalidade. No modelo tecnocrático existe a parte emocional? Não. Você chega no médico, o médico vai dizer que você tem aquela dor, se você tem uma doença de Crohn, se você tem uma endometriose, que você tem um mioma uterino, ele vai saber que existe uma emoção por trás daquilo. Nada, ele fala assim, vamos operar isso aí, acabou, vamos ficar fora. No modelo humanista, sim, mas o modelo que mais nos interessa é o modelo holístico, porque no modelo holístico você é um todo, você é um ser energético, você é um ser em comunhão com todas as energias, com todos os sistemas, e aí entra a visão sistêmica. Então, e aí também vocês vão ver que existem 3 tipos de doença. Existe muito mais, mas basicamente você tem doenças da matéria, doenças emocionais e doenças sistêmicas. Doenças da matéria, tomou uma friagem, comeu uma comida estragada, o que acontece? Vai pro topo ou não vai? Vai, né? Então vocês vejam, se você come uma comida estragada, o que seu corpo faz? Ele arrasta para fora. Então eu pergunto, a doença é ruim? Não. Aí você vai, estou com diarreia, pega um remédio antidiarreico. Não é lógico. Essa medicina que está aí não é lógica, porque ela está atrelada a um interesse financeiro que não tem algum convênio tem interesse na cura? Não tem. Aliás, eu pergunto, o que é cura? E o que é doença? Dentro do modelo tecnocrático, cura é tirar a doença e jogar para fora. Dentro do modelo humanístico é você compreender, mas dentro do modelo holístico, sistêmico, é mais, é você se sintonizar e mudar a sua postura diante da vida. Então, eu trato posturas, eu não trato doença, eu trato doentes. Como assim, doutor? Você pode ter uma postura diabética, você pode ter uma postura hipertensa, uma postura artrítica, você pode ter uma postura endometriótica. A postura está desde a sua infância. A doença vai aparecer depois. Para que a doença vai aparecer? Trazer de volta. Te dá o sinal. Que mais? A essência, conectar para mostrar que você está num caminho devido, que essa não é uma postura saudável. O que é uma postura diabética? Vocês sabem, não? Também, mas é mais que isso, não é? O diabético, ele não está querendo receber. O diabético está querendo dar. O diabético, ele se doa para o outro. O diabético é aquele que se preocupa com todos. Eu junto, por exemplo, a visão da medicina chinesa, que você tem uma doença de baço pâncreas, que é o diabetes, cuja energia lesiva é a preocupação. Então, você junta com isso, eu trago a informação da medicina chinesa para essa visão. Preocupação com o outro. Vou contar um caso para vocês. Eu tinha uma paciente que eu atendi, ela tinha 26 anos, fui encaminhada para um colega obstetra com diabetes tipo 2, para fazer acupuntura, porque ela não melhorava com nenhum medicamento dele. Já estava na dose máxima de insulina e ela veio fazer acupuntura. Eu falei, muito bem. Conversei com ela. Falei, desde quando você tem diabetes? Ela falou, desde os 3 anos. O que aconteceu?
Ela falou, você tem razão. Ela estava cega de um olho e perdendo a outra vista. Caso gravíssimo. Aí eu falei assim, não, quando eu tinha 3 anos, minha mãe tinha uma irmã, que era casada, e tinha um filho. Essa irmã da minha mãe, minha tia, foi viajar com os meus 2 avós. O carro capotou, morreu a minha tia, meu avô e minha avó. E 30 dias depois ela virou diabética. Sabe por quê? Quem estava sofrendo mais? A mãe. Hã? A mãe. A mãe perdeu o pai, a mãe e a irmã. O sobrinho e o marido sobreviveram. Aqui, gente, vou contar um detalhe para vocês que é um fenômeno que acontece em muitas doenças. Quando algo me aflige e eu perco a esperança da vida, em algum momento eu me conecto com os meus ancestrais e uma força me leva para a morte. Alguém aqui quer morrer? Não, ninguém, né? Nem eu vou levantar a mão. Como a gente não quer morrer, a gente encontra o primeiro que acha pela frente, que eu sei que vai no meu lugar você. Não vai, né? Vai no meu lugar? Alguém que vai no meu lugar? Só que se a mãe de vocês falar, vai no meu lugar, você vai. Porque nós damos a vida pelas nossas mães. Nós damos a nossa vida por amor aos nossos pais. Porque nós somos seres gratos. Então, e essa é uma mensagem que vem às vezes telepaticamente por parte de um pai ou de uma mãe. Talvez você já tenha falado para alguém, vai no meu lugar, você por mim. E o filho diz, e a filha diz amorosamente, sim, mamãe, eu vou por você. No caso dessa minha paciente, foi para a mãe, pegou a doença sobre ela, sem nenhuma consciência. E aí entra a importância de todas as terapias, abordagens terapêuticas que vão ampliar a consciência de vocês. Por isso que é fundamental você estar aberto para o novo. Porque senão daqui a uma semana você vai ter esquecido o que eu vou falar. E aí nós vamos depois fazer podemos fazer uma experiência prática com eles? Tá. Vocês querem? Sim. Bom, vamos fazer daqui a pouquinho. Então eu estou falando para vocês de algumas leis sistêmicas que também foram observadas pelo Hellinger, que é isso. Muitas vezes a doença é eu por você. 110% inconsciente, totalmente sem perceber. Tá? E a gente vê isso nas constelações, quando nós montamos, fazemos as constelações, seja no atendimento individual, que eu faço eu uso âncoras, uso figuras, bonecos, ou em grupo, para tratamento de doenças, aparece a finalidade da doença, a função da doença. E a partir daí tudo começa a ficar claro, numa junção de sintomas, abre todo o entendimento. E aí vem aquela coisa assim, nossa, era isso? Era isso. E aí você tem 2 caminhos. Quantos? 2. Exato, obrigado. Ou permanece como está, indo para a morte, ou você diz, não, devolvo para você o que é seu, vou tomar o que é meu e volto para a minha vida. Se você falar isso, você tem esse amor próprio, você se cura, a doença perde totalmente a função e ela volta para o sistema, para quem quer que seja. Mas você sai dessa postura, desculpa a palavra, mas arrogante. Uma criança de 3 anos que quer pegar uma doença da mãe, ela é uma arrogante, inverteu a ordem. A filha cuidando da mãe, a filha virou mãe da mãe, a mãe virou filha da... Acho que eu me perdi, é isso aí, entendeu? Então, fica uma inversão de papéis, a filha vira mãe da mãe, isso é um peso. Tem uma má notícia para vocês, e uma boa. A má notícia é que todos, sem exceção, em algum momento já virou mãe da mãe e mãe do pai. Alguns ainda estão. Essa é a boa notícia.
É possível, se você abrir o braço, sair disso. Se você se abrir para algo maior, se você tem uma nova postura diante da vida, é possível você sair disso, desde que você vá para o seu lugar. E tomar o seu lugar, sabe o que se chama? Humildade. Humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Quem é humilde não é menor. Quem é humilde está na realidade, está nesse plano, todos iguais, está na terra, não está voando lá no, acreditando em Papai Noel, né? Saci Pererê, vivendo uma outra história, que pode salvar o mundo, que pode corrigir, que pode fazer as coisas pelos outros. Repita uma frase: eu só posso cuidar de uma pessoa nesse mundo. Eu só posso cuidar de uma pessoa nesse mundo. Eu só posso mudar uma pessoa nesse mundo. Eu só posso mudar uma pessoa nesse mundo. Sabe quem é? Eu. Sim, isso mesmo. Recentemente atendi uma paciente que estava com um problema, inclusive uma endometriose muito grave, atingiu um nervo já, ciático, e praticamente sim, inoperável e sem tratamento na visão química, na visão bioquímica. E a questão dela é assim, ela casou porque ela achava que ela podia mudar o marido. Por que vocês estão rindo? Não acredito. Como é que é isso? Vocês também? Quem nunca se sentiu mulher maravilha? Ah, esse camarada, deixa comigo. Ele vai parar de beber depois que eu casar com ele. Né? Ele vai ficar calminho. Vou cuidar dele direitinho, né? E aí a frustração dela? E até o momento em que ela, exatamente esse vou transformar o outro, tem uma base. Primeiro, que eu sou melhor que o outro. Segundo, que eu sei o que o outro deve ser. Terceiro, ele é menor, né, do que eu. E aí há um desrespeito do masculino. E aí vem a endometriose para fazer o quê? Trazer a consciência da postura dela diante do masculino. Eu não vou, por exemplo, outra doença que é muito comum que eu pego no consultório como ginecologista é vulvaginite, mais comum é a candidíase. Candidíase é algo frequente. Como eu disse, doença tem 3 tipos. As doenças materiais, vamos dizer assim, são doenças. Se você, por exemplo, consome laticínio, o que é laticínio? Leite, queijo, iogurte, né? Manteiga. Se você consome trigo, pão, macarrão, sargadinho, essas coisas, você gera mucosidade interna, tá? Esse muco tem que sair. Vai sair como? Isso mesmo, corrimento vaginal. O corrimento vaginal é uma forma de eliminação. Como o homem não tem, o homem fica mais doente, sabia, né? O homem não tem eliminação natural, às vezes é uma gripe. Então, doenças materiais, são doenças da alimentação, doenças do frio, doenças do estresse. As doenças emocionais, elas têm uma função muito importante, porque o que te conecta com a vida, com o mundo, com as pessoas? As emoções, o que você sente. Segundo, o que acontece em volta. Então, a emoção ela é sempre uma reação a algo que aconteceu fora. Então, dependendo do que acontece fora, a criança está brincando, alguém tira o brinquedo, né? Ela ficou triste, ela pode ter raiva, ela pode chorar, ela pode se calar. Essa emoção, juntada com uma série de emoções que a gente não consegue verbalizar e trabalhar, particularmente na infância, vão criar um banco de dados de emoções guardadas, não vividas, suprimidas, que tem que sair de alguma maneira. Através de qual doença? Vai sair através de doença. Porque o corpo tem uma hora que precisa acontece por fora. Vocês entenderam? Então, próxima vez que você ficar doente, pergunte: qual é a emoção de base? O que é essa doença? Qual é a emoção que ela está tentando mostrar que eu não consigo ver? Porque se você tem um problema com 4 anos, por exemplo, seus pais se separam, ou perde, ou muda de cidade,
perde o irmão, qualquer fato, você não consegue lidar com aquilo. Uma criança de 4 anos não tem estrutura emocional para lidar com essas coisas. Vai para o inconsciente, vai para o porão, vai para o cérebro reptiliano, né? Que é mesocéfalo, bulbo e ponte. Porções do cérebro antigas. Depois, lá quando você tem 30, 40 anos, vai acontecer uma doença, um sintoma que vai fazer você poder lidar com aquela mesma emoção que você não conseguiu lidar quando criança, como adulto. Tá? Então, a doença, ela é sempre a sua amiga. E aí existem as doenças sistêmicas, que foi como uma dessas que eu acabei de falar, no caso da diabetes. Ok? As 3 doenças, as 3 abordagens. A abordagem é fruto de mindset. Mindset é paisagem mental, é aquilo que você traz dos seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus conceitos de vida, de infância, que fazem você olhar para algo com esse ponto de vista. Então, eu queria que vocês falassem agora uma frase que, por mais chocante que seja, ela é verdade. A doença é minha amiga. A doença é minha amiga. Quando alguém fica doente, eu fico feliz, no sentido de que está acontecendo algo, está te forçando a uma mudança, está te forçando a olhar para algo, e se você olhar, quantas vezes ele faz constelação, você põe lá, você põe a diabetes, você põe as doenças mais, no final, quando você olha, a doença está sentada. Tem hora que o intérprete fala, olha, quero ir embora, quero sentar, já não tem mais nada, senta, vai embora. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque perde o sentido quando há uma ampliação da consciência. Quando você tem uma ampliação da consciência, você coloca as emoções nos seus devidos lugares. Ok? A gente perder a vida, não é. Porque os mortos querem que nós vivamos. Os mortos querem que os vivos vivem, desfrutar a vida no presente momento. Tudo é do jeito que é. Com essas 2 características, você não vai ficar doente. Se você tem alguma doença, uma dor, é porque você precisa, uma tireoide que não funciona, alguma coisa, uma forma diferente de expressar seus sentimentos, esse medo que nós temos de ofender os outros, de contar a verdade. São infinitas as possibilidades. O mais importante. E hoje, meu papito, como eu chamo ele está mais presente do que quando eu estava vivo, porque está comigo o tempo todo. E se eu conseguir tudo isso, depois eu descobri, foi na força dele, é na força do Pai que a gente vai para a vida, que a gente enfrenta, que a gente se faz. Se você tem o seu Pai vivo, pega o telefone no intervalo, liga para ele, fala contigo. Se você tem sua mãe viva, liga para ela também, fala, mãe, que bom que você é do jeito que você é, está tudo certo. Se você apanhou, se faltou, não importa. Seu pai e sua mãe, sua conexão que você tem com a vida. E se hoje, como eu disse, eu estou aqui, é porque eu fui gerado em amor. Um puta orgasmo maravilhoso. E você também. Tá? Você repete, eu sou fruto do amor do meu pai pela minha mãe. Eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. Isso, é só o amor da mãe pelo pai. É só o amor que gera, só o amor que faz fecundar. Alguém tem alguma pergunta? Não entendi, fala um pouco mais alto. Precisa?